AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Decoding AI, comigo Marcos Castro e o Pedro Aguiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial do Marketing do IPAM, e hoje trazemos então mais uma conversa sobre o impacto da inteligência artificial no marketing, na gestão, nos negócios e hoje se calhar até especialmente na liderança, porque temos hoje connosco a Sorina Burlaco, que é co-founder e Chief Operations Officer da Talent Journey, que é precisamente uma empresa que se foca naquilo que é o recrutamento, naquilo que se foca, naquilo que são as pessoas. E este é um tema que nós temos falado aqui muito ao longo dos podcasts. Portanto, Sorina C, muito bem-vinda. E se calhar pedia que fizesses uma breve introdução de quem é que tu és e o que é que faz a Talent Journey. Portanto, qual é a vossa intenção, qual é a vossa missão? Olá, Marcos e Pedro. Obrigada por me terem aqui. Bem, a Talent Journey é, assim de forma muito simples, é uma plataforma que simplifica a realocação de talentos internacionais e é aplicada mais, portanto foi pensada para um contexto mais corporativo e laboral, portanto seria para empresas que querem contratar talentos internacionais ou então para indivíduos que querem vir para cá, para Portugal, por enquanto, para trabalho. Portanto, assim, de uma forma muito resumida, é isto. Não sei se querem algum contexto. Olha, sim, olha, e como é que a inteligência artificial, como é que esta tecnologia, no fundo, ajuda a que a solução que vocês propõem para um problema que identificaram possa, de facto, tornar a vossa solução muito mais eficiente e até mesmo escalável, naturalmente? Sim, então, nós utilizamos a inteligência artificial para algumas questões dentro da plataforma. Não é uma plataforma apenas AI, ok? Portanto, nós utilizamos mais para fazer tarefas que são mais repetitivas, como preenchimento de formulários. Nós aqui no nosso trabalho temos muito a parte burocrática, portanto, vamos trazer uma pessoa para cá, ela vai precisar efetivamente de ter toda a burocracia tratada, portanto, na parte de fazer procurações, contratos, formulários, até mesmo na verificação de documentos, portanto, vamos supor que a pessoa colocou o passaporte na plataforma, a plataforma já consegue sinalizar se o documento está válido, se está adequado ao país para onde vai. Muitas vezes temos vocês provavelmente não sabem isto, mas um registro criminal, por exemplo, não é igual em todos os países, não é válido também da mesma forma em todos os países, e a inteligência artificial ajuda-nos a sinalizar estas questões. Obviamente que nós aqui trabalhamos também com a parte humana, que também verifica ainda estas questões todas, mas numa parte inicial a inteligência artificial consegue sinalizar logo à partida, portanto facilita imenso em termos de tempo, portanto aquilo que nós conseguimos, eu no meu trabalho normal sem inteligência artificial faço em dias ou até semanas, desta forma consigo fazer em segundos, portanto facilita imenso. E depois também há uma outra questão que são os custos. Eu acho que os custos acabam por vir como consequência, se calhar, porque se nós conseguimos fazer o trabalho em menos tempo, com menos recursos, mais trabalho, acabamos por conseguir que os nossos serviços sejam mais acessíveis do que uma pessoa que faz apenas tudo de forma manual. Sem dúvida. Acaba por ser mais ou menos por aí. Então, de certa maneira, eu creio que podemos afirmar que, no fundo, a tecnologia te liberta mais tempo para tu te focares na parte humana, se calhar, não é? Ou seja, é, no fundo, quase um enabler para tu te focares, no fundo, naquilo que, se calhar, é a tua principal, eu não diria função, diria até mesmo missão, não é? Associada aqui à Talent Journey. Mas é isso mesmo, Marcos, foi mesmo pensado para isso, porque eu gosto daquilo que faço, mas não adoro fazer certas partes mais chatas. Ninguém gosta, eu acho. Por muito que até um advogado que adore fazer a parte da imigração,
não adora fazer a mesma coisa 500 vezes por dia. Portanto, existem muitas coisas que podem ser facilitadas com a inteligência artificial e eu desta forma consigo falar com os candidatos sobre coisas que se calhar eles precisam mais de saber, consigo apoiá-los de uma outra forma em vez de falar apenas de burocracias, porque esta parte já fica resolvida. Serena, Por aí. em termos de talento, há uma diferença, é uma curiosidade, que talento, competências, de cultura é mais fácil percebermos que há, não é? Nos diversos países, essa tal diferença cultural que se, juntando à questão administrativa que acabaste de falar realmente, do próprio registro criminal também ser diferente, o certificado, tu consegues identificar que essas culturas originam talentos diferentes ou não? Isto é, há algum talento mais para a matemática, por exemplo, em alguns sítios, mais para as ciências noutros sítios, ou é uma coisa mais ou menos transversal? Olha, não te consigo identificar isso. Nós temos trabalhado muito nos últimos anos com a parte tecnológica, portanto, com profissionais das áreas tech. Portanto, aquilo que nós nos apercebemos é em que países, em que partes do mundo é que existem mais destes profissionais. E normalmente têm vindo mais do Brasil, de países também francófonos como Tunísia, Marrocos, mais recentemente até da Nigéria. Pois, mas sim. É algo que é mais de oferta de emprego ou falta de emprego nesses países do que propriamente cultural, é isso? Okay. Eu acho que sim. Uhum. E em relação ao employer branding, né, que é uma coisa que está muito em voga hoje, Pois é. É importante. Portugal tem esse património por exemplo, para um país como o Brasil, já é este património não só da empresa, não é? Que normalmente nós o employer branding associamos muito à empresa, mas até ao próprio país, não é? Isso Portugal já dá cartas aí ou não? Ainda não? Olha, eu acho que sim, eu acho que Portugal começou há alguns anos a ter uma imagem muito boa para o resto do mundo. Obviamente que nós estamos aqui muito focados nesta parte da imigração, então existem coisas boas e coisas más na imigração, portanto, quando um país começa a restringir muito entradas, se calhar não é tão bem visto. Mas falando assim mais do employer branding relativamente às empresas, a nossa solução vem, por acaso, para também ajudar nessa parte. Porque nós achamos que que está tudo muito diretamente ligado. O employer branding está diretamente ligado à experiência que o candidato tem desde o primeiro momento. Portanto, acho que começa logo a partir do momento em que a pessoa se candidata ao emprego, vê como é que a empresa o trata, como é que é a parte, o pre-onboarding, como é que funciona, qual é o tempo de resposta, todas estas questões começam a funcionar para o employer branding. Estão todas diretamente ligadas e aqui eu não sei se estavas a referir ao recrutamento global assim de uma forma mais geral. Era nós, pois, lá está, eu acho que tudo funciona a partir da ligação que existe entre a experiência que o candidato tem e depois mais à frente que já tem a trabalhar nessa empresa com o employer branding. Certo, porque aqui a reflexão que nós por vezes fazemos, e aqui o Marcos já tivemos a oportunidade de tocar em alguns assuntos noutros podcasts anteriores, e eu não sei, é uma constatação que vale o que vale, que há uma geração mais nova agora que
que ao contrário, por exemplo, da minha, não é? Que era uma geração mais focada em algumas coisas mais concretas, como o salário, etc. Agora, para essa geração, uma empresa que tenha employer branding é uma empresa que tem que ter uma cultura muito bem definida, as pessoas têm que se identificar com esse propósito, não é? E, e era um bocadinho essa curiosidade, se realmente isso é uma, por isso é que eu dizia que pode ser mais geral, mas se é uma coisa que tu sentes, tens esse sentimento de perceberes que quando vais buscar talento, seja onde for, que há esta preocupação de identificação já com a empresa. Claro que vai haver sempre uma preocupação com a remuneração, não é? Mas se há essa preocupação, que para mim é um dos pilares do employer Existe. branding, não é? Existe, sim. Existe. Eu acho que sim, eu acho que existe e eu tenho efetivamente visto isso no nosso dia a dia, que é às vezes basta a empresa atrasar-se um pouco na resposta ou haver ali uma pequena confusão logo no início e o candidato já começa a ficar abalado e já começa a dizer, bem, esta empresa se calhar não é bem aquilo que eu procuro, porque já estão a ter aqui muitas confusões no início, se calhar e vai para outra opção. E muito facilmente mudam de emprego muito mais facilmente do que aquilo que acontecia antigamente. Se calhar o salário não, obviamente, como estavas a dizer, é importante, claro que é importante, mas às vezes outras coisas, outro tipo de apoio acaba por ser mais relevante, principalmente para pessoas que mudam de país. E aqui, em relação ao salário, muitas pessoas que vêm, por exemplo, do Brasil, já vêm com um salário mais baixo do que aquele que tinham no Brasil. E ainda assim preferem vir para cá. Sim, ainda assim preferem vir para cá por outras razões, pela segurança, enfim, cada um tem as suas razões, mas efetivamente acham muito importante a forma como a empresa os suporta inicialmente. Que tipo de apoios é que lhes dá. E, por exemplo, haver um apoio para a família, um apoio para a casa, para encontrar casa, para se integrarem aqui em Portugal, se isso não existir por parte da empresa, muito provavelmente o que vai acontecer é que passado 6 meses a pessoa vai sair e vai encontrar outra oportunidade, porque principalmente na área das tecnologias, se for uma pessoa sénior com bastante experiência e realmente boa, vai encontrar oportunidades facilmente aqui e a parte do salário não os vai segurar assim tanto. Vai ser mais a cultura, vai ser mais a preocupação que é demonstrada dentro da empresa. Tem sentido, muito. Se nós tivéssemos que olhar para a Talent Journey e para alguém que nos vai ver ou ouvir, quem é que seria esta pessoa? Ou seja, qual é o perfil para o qual vocês se direcionam? Quem é a persona que vocês procuram? E o que é que ela deveria ter em atenção na submissão de uma candidatura dentro do vosso ecossistema? Isto porquê? Porque nós tivemos uma conversa, inclusive, anteriormente, naquilo que é a seleção de CVs. E temos até vários casos bastante famosos, onde depois a tecnologia acaba por ser um pouco biased relativamente a uns perfis, quando comparados com outros. E, portanto, ou seja, no fundo aqui duas questões numas, que é qual é o perfil que vocês procuram e o que é que essa pessoa deve ter em atenção na submissão da sua candidatura para, no fundo, se diferenciar. Então, na Talent Journey nós não somos uma empresa de recrutamento, como nós estamos muito direcionados os nossos clientes são empresas que contratam os talentos e eles já os têm de ter selecionados, nós não os selecionamos, portanto, nós apenas tratamos da parte burocrática da mudança, vamos supor, de forma mais prática, visto, título de residência, enfim, trazer a pessoa para cá. Portanto, a nossa persona definitivamente é uma empresa que contrata talentos internacionais, ou então um indivíduo que quer vir para cá para trabalho. É isso. A outra questão, desculpa, passou-me. Mas isso faz no duplo sentido, só, Marcos,
portanto, essa realocação tanto pode ser vir para Portugal ou sair ou não, ou é só de entrada? A realocação que Então, vocês fazem? vai depender um pouco de qual é a empresa que está a fazer o processo. Então, existem muitas empresas que são multinacionais, que têm escritórios em vários pontos do mundo. Nesse caso, vai beneficiar de uma plataforma como a Talent Journey, porque normalmente os indivíduos que imigram nunca o fazem apenas uma vez. Quem vem para trabalho, normalmente, se vier do Brasil para Portugal e trabalhar numa multinacional, muito provavelmente daqui a um ano vai ser realocado num outro projeto, vamos supor, na Bélgica, e passado uns meses vai para o Luxemburgo. Portanto, existe aqui esta realocação constante, nós chamamos de Global Mobility, por isso é que existem equipas especializadas de Global Mobility dentro das empresas. A plataforma é basicamente uma plataforma de Global Mobility dentro dessas empresas. Então, é assim que pode ser útil para quem vem para cá, para Portugal, e depois vai para outro país e por aí fora. Portanto, não é só utilizado uma vez, pode ser utilizado para vários países, desde que a empresa tenha vários pontos globais. Mas existem empresas mais pequenas que só estão cá em Portugal e aí sim, a pessoa vem para cá e fica cá, instala-se cá e a plataforma ajuda-o a ter tudo organizado até à sua integração. Portanto, está equipada com todo o conhecimento desde o momento em que aplica para o visto até vir para Portugal, depois tratar do título de residência, da família, etc., casa, por aí fora. Marcos, não sei se este tu Sim, mas acho que tu ias dar a follow-up, força. Era, porque uma coisa que eu tenho, porque digamos, a Sorina falou realmente, há aí quase um fluxo por meia dúzia de cidades europeias, não é? O Luxemburgo aparece Londres, aparece Paris, aparece Madrid, e eu começo a ter pessoas conhecidas, meus alunos, não é? Que acabam por entrar. É quase um circuito, não é? Entra, depois há aí realmente um circuito, como diz, e eu tenho verificado isso. E agora a minha curiosidade é esta mesmo. Isto é, se isto, não só este circuito, como o resto que a Sorina falava, se é muito específico desta geração mais recente, ou se isto é transversal em termos de gerações, isto é, temos também pessoas de 40 anos, 45 anos, a entrar digamos, e dispostas a serem realocadas, ou é mais específico nos jovens, e depois terminava com uma outra questão, que era se a Talent Journey já pensou, inclusivamente, em fazer protocolos com as universidades, porque eu vejo, por exemplo, alunos meus a sair para o Luxemburgo, que não era normal, não era normal eles saírem aos 22 anos, 23, e agora há uma certa cadência, não é? De alunos portugueses, não estou a falar quem está em Erasmus, não é? Portugueses, e a sair. Portanto, era um bocadinho isso, se é geracional e se já pensaram um dia fazer protocolos com as universidades para aproveitar. Olha, eu acho que é muito transversal a várias gerações, honestamente. Às vezes pensa-se que mudar de país é uma coisa tão complicada, não vou estar a fazer com a família toda, não vou estar agora a colocar-nos nesta situação. Mas eu tenho visto mesmo muitas famílias que vêm para cá e já não têm 20 anos, portanto acontece com pessoas mais já com uma vida estabelecida no país de origem e ainda assim decidem vir para cá para oportunidades de carreira melhores. Relativamente às universidades, nós estamos a pensar nisso, sim, nós estamos até em conversas com algumas universidades, sim. Não sei se seria para que fossem para outros países, por enquanto, mas a nossa ideia é apoiar estudantes internacionais que vêm para cá também.
Portanto, Vocês têm nós alguma gostávamos área muito que isso ou um acontecesse. conjunto de áreas que seja mais propícia para esta mobilidade? Pá, ciências humanas, ciências sociais, ou seja, Sim. existem áreas. Uhum. Sim, nós quando começamos este projeto, na verdade, começámos pela área tech, primeiro porque eu já estou nesta área há quase 10 anos, portanto, sempre a trabalhar com imigração e perto das empresas de outsourcing na área das tecnologias da informação. O Farouk também, ele também está muito perto da área tech e também já tinha desenvolvido uma plataforma semelhante no passado, portanto, nós criámos aqui à volta da área tech. No entanto, fomos também por aquilo que é a escassez de talento no mundo e fomos percebendo que existem algumas áreas, para além da área das tecnologias, a área de saúde, da manufaturação, existem algumas áreas que efetivamente têm falta de talento e nós queremos ir por aí, queremos apoiar e trazer mais talento para dentro do país nessas áreas. E estamos já a formar assim as jornadas para conseguirmos entrar nesses setores, mas por enquanto estamos na área das tecnologias. Que é uma das áreas mais procuradas e onde, por exemplo, relativamente a Portugal, mais se é dito que existe esse talento, não é? E, na verdade, nós cada vez vemos... Aliás, é um tema que nós muitas vezes falamos, não é? E há bocado o Pedro falava no tema dos estudantes, que em Portugal é, de facto, difícil, na minha perspectiva, quando se entra para o mercado de trabalho, ou seja, enverdamos por uma ótica de empreendedorismo, criamos a nossa própria empresa, independentemente de ser empresa ou se é uma startup, portanto, que é uma lógica empresarial ligeiramente diferente, porque trabalhar por conta de outrem, e efetivamente a possibilidade de progressão que existe, é complexa, não é? É muito difícil, porque mesmo que o salário até possa ser relevante, a questão é que este mesmo salário é semelhante ao salário que era há 20 anos atrás e nós não conseguimos comprar as mesmas coisas que comprávamos há 20 anos atrás. E é atrativo, efetivamente, para estas gerações mais jovens e temos visto muito isso, tenho visto muito isso de pessoas próximas que, na verdade, preferem emigrar e vão ganhar 7, 8 vezes mais do que aquilo que ganham em Portugal, sempre nesta faixa etária que estamos a falar, para ter aqui entre os 24, 25 e os 30 anos, ou 30 e poucos, e que optam, de facto, por fazer e procurarem outro tipo de contexto que é de facto diferenciador e pronto, e efetivamente é o que é, faz parte e é mesmo assim. Qual era a questão que eu ia fazer? Que é, dentro daquilo que é este processo de recrutamento global, tu vês cada vez mais, como é que tu vês a tecnologia no fundo a ser utilizada para que este processo de recrutamento possa ser feito nos próximos anos? Tu vês a tecnologia a ser utilizada cada vez mais na filtragem de candidatos? Vês, por outro lado, por exemplo, como é que tu vês a relação entre as pessoas de trabalho físico e trabalho remoto? Porque aquilo que vocês fazem tem a ver com a presença física da pessoa no local. Como é que tu vês a evolução da mobilidade, que é a pessoa estar fisicamente no local ou então poder trabalhar remotamente, os chamados nómadas digitais? Como é que tu vês a evolução em tudo isto, que é algo que, no fundo, a tecnologia nos vem facilitar de uma forma muito significativa, que é nós percebemos isto na pandemia. Pronto, foi claro, e sabemos que depende muito da profissão, como é óbvio, do trabalho que se faz, mas produzir-se valor, mesmo que não estando presencialmente. Sendo que eu, pessoalmente, e o Pedro também, quer dizer, a parte analógica é fundamental para a criação de cultura e é algo que nós também já falamos e temos diversos exemplos disso. Nós também na empresa na Fulvénia passamos por isso, onde inicialmente trabalhámos essencialmente remotamente, mas a partir do momento em que a equipa cresce para a criação e implementação de cultura, o estar presencial é fundamental e não há nada que substitua isso, efetivamente. Sim. Bem, eu concordo com vocês. Eu acho que é ótimo as pessoas poderem ter a opção de ficarem a trabalhar remotamente, mas não dá para, ou seja, não dá para dizer que é para todos os casos. E honestamente, naquilo que nós fazemos agora, na imigração, principalmente em Portugal, nós temos que ver que há aqui uma população muito envelhecida. Por isso é que Portugal precisa de imigrantes para poder também suprir esta necessidade. Então, os nómadas digitais que vêm para cá e trabalham para outros países não são suficientes. Não acredito que haja
ou seja, que seja suficiente apenas isso. Quando nós dizemos que queremos trazer talento para Portugal, é para ficarem aqui e para contribuírem. É para isso, porque não é a mesma coisa que trazer o talento, mas ao mesmo tempo ele continuar no país de origem e não contribuir para Portugal. Portanto, eu acho que isso é uma parte importante aqui do nosso projeto, por acaso. Nós temos focado mesmo nessa parte de trazer o talento para Portugal. Sabemos que existem muitas empresas que é ok para eles trabalhar remotamente, mas existe a opção de trabalhar remotamente dentro do país. Portanto, eles podem vir para cá e trabalhar aqui remotamente. Obviamente que isto é para quem está disponível e para quem concorda com esse método também. Sim, sem dúvida. Já agora uma curiosidade, como é que tu que trabalhas nesta área vês aquilo que falávamos há pouco da criação de cultura, ou seja, entre este modelo, ou seja, no fundo estes 3 modelos, não é? Que é o remoto, o híbrido e o presencial. Como é que tu vês, e há bocado falamos disto, ou seja, por exemplo, na Talent Journey, como é que vocês veem aquilo que é a implementação da cultura no curto, médio e longo prazo? Dentro das empresas, não é? Dentro das empresas, nomeadamente aquilo que é esta presença física ou não física das pessoas. Como é que nós conseguimos implementar uma cultura numa empresa? Pá, começa com 1, 2, 3, 4 pessoas, mas depois tem 50, 100, 200 ou 300. Muda aquilo que é a forma, ou com que é a regularidade com a qual as pessoas devem encontrar? Conseguimos fazer 100% remoto? Como é que tu, eu acho que depende, com a tua experiência, vês isto? Marcos, eu acho que depende da empresa, porque vamos supor que é uma empresa em que existe a obrigatoriedade de algumas pessoas irem 2 vezes por semana, mas existem outras pessoas de outros departamentos que estão sempre em casa. Eu não acho que isso seja muito bom para a empresa num todo. Acaba por haver ali uma espécie de separação entre as pessoas que estão sempre em casa e que aparecem só de vez em quando e aquelas que vão regularmente ao escritório. Se for um método igual para toda a gente, como existem empresas que efetivamente são full remote e que têm alguns eventos por ano para se encontrarem, para terem, enfim, para trocarem experiências, eu aí acho que funciona bem porque está toda a gente no mesmo barco, digamos assim. Agora, quando existe essa separação de esta equipa vai 1 vez por semana, esta equipa vai 2 vezes, esta não precisa de ir porque o trabalho não implica que haja presença. Então eu aí acho que, claro que se as pessoas estiverem ok, tudo bem, mas no final de contas eu acho que existe uma diferença e não vai funcionar bem para a empresa num todo. Ok. Fazer um comentário sobre esta questão, depois colocar também 2 perguntas. Eu acho que aquilo que chamaste de mesmo seja o full remote ser possível ou construir uma cultura, claro que sim, não é? Portanto, existe sempre uma cultura. Provavelmente o que essa cultura, isto também é uma opinião, vale o que vale, essa cultura pode ser menos rica, pode ser mais pobre, por faltar a tal componente que o Marcos falou, não é? Agora, eu admito que haja sempre uma cultura. De resto, estou 100% de acordo. Quer dizer, a partir do momento que eu opto por um trabalho híbrido, depois vem uma equipa, depois vem outra, elas não se cruzam, claro que isso também se paga em termos dessa cultura. Agora tinha 2 perguntas que eu acho que são difíceis, mas eu estava morto por as fazer. Primeiro, Okay. o que é na realidade o talento? Que é uma coisa que para mim, não é? O que é o talento? Não é? Uma pergunta se calhar um bocado mais filosófica, mas não queria perder a oportunidade, já que tu trabalhas tão diretamente com ele, não é? Na prática, o que é que tu tens na tua cabeça? O que é realmente o talento? E depois, se sentes isso, tiveste um cuidado logo, que eu achei muito curioso.
nós estamos aqui num podcast que o assunto central é a inteligência artificial e tu tiveste logo no início uma frase foi do género, não vou ser completamente fiel, mas nós não lidamos só com tecnologia ou só com a inteligência artificial, lidamos com todo o resto. E isso lembrou-me da segunda pergunta que é, há algum receio que a IA vá afetar o talento ou estamos a falar de coisas muito complementares ou até diferentes? Portanto, em resumo, o que é o talento e depois alguma ameaça da IA no talento? O que é o talento? É uma pergunta difícil, tens razão. Bem, aquilo que nós temos chamado de talento não são as pessoas que sabem cantar e coisas do género. Obviamente, estamos aqui a tratar a falar de pessoas que têm qualificações ou como é que eu ia dizer? Agora lembrei-me da palavra em inglês e competências. Eu ia dizer skills, pois é, que têm competências que são necessárias para certas atividades dentro do país. Portanto, quando dizemos muitas vezes que existe escassez de talento, eu acredito que nos estamos a referir a pessoa, mão de obra qualificada que tem efetivamente certas competências para fazer certo trabalho que é necessário. Acho que é mais por aí. E não sei se concordam comigo ou existe outra definição. Acho que é uma parte do talento, não é? Essa que está ligada às competências. Depois eu acho que há 2 ou 3 fatores que podem ser transversais, não é? E que nós falamos que hoje em dia também são importantes, o pensamento crítico, mesmo a própria capacidade de ser criativo, não é? Imaginativo. Nós também costumamos falar muito aqui da questão do próprio Einstein, que disse que a imaginação está acima da inteligência, do talento e de tudo. Mas eu percebo, quer dizer, se estás a lidar essencialmente com organizações, com a parte profissional, né, as competências são uma parte integrante desse talento, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. E agora a última parte da questão. Desculpa. E agora... Não, era isso mesmo. Eu estava a pensar, nós temos falado muito, e temos falado até agora aqui no contexto do podcast, nós temos falado muito, e aliás, ainda antes, Sorina, antes precisamente de iniciarmos o podcast, era muito desta componente humana, não é? Destas human skills e da importância do jornalista. Nós tivemos um podcast recentemente onde falámos precisamente que estamos perante cada vez mais este expoente do generalista e não do especialista. E este generalista, na verdade, é alguém que tem que ter muita flexibilidade, não é? No seu pensamento, na forma como se relaciona e correlaciona diferentes assuntos de diferentes áreas, da forma como ele consegue tomar decisões, muitas vezes com pouca informação, tomar essa mesma decisão. Ou seja, são perfis ligeiramente, parece-me a mim, diferentes e que até me parece um bocadinho... não é contra, mas com aquilo que tem sido uma corrente nos últimos anos, desta especialização. É verdade. E hoje, eventualmente, chama exatamente a assistir ao contrário. É a capacidade que nós temos de conseguirmos ter uma visão 360 e pensarmos, lá está, da tal forma crítica, estruturada, mas tendo esta visão 360, não precisando propriamente dominar um assunto em particular. Claro que vamos ter pessoas ou tecnologia que essas sim terão de dominar esse assunto em particular, mas, portanto, existe de facto aqui uma diferença. Quer dizer, que eu acho que é muito interessante, porque para nós termos esta visão 360, nós precisamos ter vida, não é? Precisamos ter experiências, precisamos ter muitas memórias de muitas coisas diferentes. Eu acho fascinante, sinceramente, este novo contexto, para o qual, no fundo, estamos a caminhar cada vez mais. Sim. É o que estavas a dizer. É verdade. Sorina, desculpa, só porque estava a pensar nisto, porque é interessante que estamos a falar. E eu estava aqui a pensar, o talento, ao fim e ao cabo, são as competências em ação, não é? O talento são as competências a serem aplicadas. Tu és talentoso porque tu consegues colocar... Eu sei que na parte das competências já há a parte das skills que são habilidades, mas há quem tenha as habilidades, há quem tenha o conhecimento, logo é competente, mas depois não o aplica, não é? Portanto, e o talento, se calhar, é esta componente prática do fazer. E eu estava aqui a pensar... O talento em nós é uma responsabilidade, não é? Porque quem tem o talento tem a obrigação de fazer as coisas, não é? Conforme o talento que tem. Tem a obrigação de ter o desempenho, digamos, paralelo com o talento que tem, não é? Portanto, eu diria quase que o talento é uma responsabilidade
e são as competências a serem colocadas em ação, não é? A mostrá-las. Sim, concordo contigo, concordo. Tenho que, se calhar, pensar mais um bocadinho acerca disso. Não é um assunto que eu tenho, não é uma definição que eu por acaso tenha pensado muito. Eu não gosto muito quando... Eu não sei porquê, não gosto muito quando utilizam a palavra mão de obra não sei, já ouvi em alguns contextos mão de obra qualificada e prefiro muito mais dizer talento do que mão de obra qualificada. Não sei porquê, não sei se é uma coisa, mas é mais intuitivo. É curioso, também nunca tinha pensado nisso, mas é curioso, porque quando nós chamamos mão de obra é fazer a obra, é pôr em ação. É o fazer a obra, exatamente. É o fazer a obra. Exato. Mas talento é mais abrangente. Claro. É mais abrangente, sim. E respondendo à pergunta, se não te importares de repetir, agora... Se a IA é um potenciador do talento ou, na maior parte das vezes, pode ser uma ameaça ao talento, como é que tu vês essa questão? Não acho. Será que afeta a qualidade do mesmo? Isso. Bem... poderá afetar, eu diria mais poderá afetar. Torná-lo mais preguiçoso. Eu acho que a inteligência artificial, neste momento, deveria ser utilizada a nosso favor e para potenciar o nosso talento. Agora, se poderá ser afetado no futuro, se calhar vai ser, até por causa das imensas notícias que temos visto de profissionais de developers que são substituídos pela inteligência artificial, que eu acredito que sejam os mais... Curiosamente. Pois, que acredito que sejam os profissionais que são mais júniores, não, se calhar um sénior não é tão facilmente substituído, porque já existe ali uma experiência, uma bagagem diferente. Eu acho que também nem todos podem ser substituídos. Claro que uma pessoa que se calhar acabou de sair da faculdade, que ainda não tem a experiência necessária, poderá ser mais facilmente replaceable. A questão é como é que ela depois vai evoluir, não é? Para se tornar sénior, não é? Exato. Essa parte aí vai ficar uma incógnita agora. Não sabemos muito bem como é que isso vai evoluir. Mas, atualmente, eu acho que a inteligência artificial, seja em que... Pronto, eu foquei-me agora na parte dos developers, mas aplicando assim de um modo geral, não acho que vá ser para já, por enquanto. Não acho que vai ser, que nos vai afetar assim tanto. Eu acho que nós deveríamos utilizar a inteligência artificial a nosso favor para nos ajudar a conseguir fazer certas tarefas de forma mais rápida e mais eficiente, mas não tanto de nos atacar. Sim, tu estás a colocar um ponto e eu estou a pensar, posições entry-level, independentemente de serem estas mais ligadas à área tecnológica ou não, mas pronto, terá sempre eventualmente uma base tecnológica, como é que estas posições entry-level, e considerando que a ideia é termos AI agents e como estamos a assistir a empresas como Meta, no fundo substituírem estas funções mais entry-level, como é que estas pessoas, dentro das suas áreas, elas vão conseguir ganhar, de facto, tração, isto no modo que a trabalharem por conta de outrem, obviamente. Por exemplo, imaginemos como é que Meta vai contratar daqui a 5 anos. Temos 1000 pessoas que saíram agora de uma determinada faculdade, que são developers, que querem muito trabalhar em Meta porque identificam-se muito com a cultura da plataforma. Como é que elas, na verdade, vão poder desenvolver competências para que daqui a 5 anos elas possam ser recrutadas? Poderá ser, eventualmente, pelo portfólio que elas próprias conseguem desenvolver, mostrando como é que utilizam estas tecnologias para desenvolverem projetos e, portanto, o CV, no fundo, ser o próprio portfólio de como é que estas pessoas funcionam e otimizam ferramentas para produzir um determinado output, porque é realmente aqui um ponto interessante, não é? Ou seja, e principalmente nós que estamos ligados à área do ensino,
E, por exemplo, pensando numa ótica de uma licenciatura, onde estamos a lançar, no fundo, profissionais para o mercado que iriam estar nesta plataforma inicial de entry-level, que estão à procura, por exemplo, de um estágio profissional, se aquilo que nós temos são AI agents, eventualmente, que vão retirar muito desta força de trabalho, porque eles próprios vão fazer o replacement da mesma, então como é que estas pessoas, que teoricamente estão nesta posição de entry-level, como é que elas vão conseguir escalar a montanha? Eu não sei a resposta. Estavas a falar nisso e estava aqui a pensar, quer dizer, como é que vão conseguir escalar? No fundo, vão ter de ser cada vez mais, ou seja, mais criativos. Ou seja, vão ter de ser criativos e vão ter, mais uma vez, de ir elas próprias atrás de elas próprias criarem valor. Ou seja, mais do que nunca, a proatividade terá de ser um fator fundamental de todos nós, não é? Porque se vai existir menos espaço, não é? Ou seja, vão existir outras profissões, mas nesta ótica que estamos a falar do nível de competências inicial, se realmente vamos ter tecnologia que fará estas funções, como é que estas pessoas se vão diferenciar? Mais do que nunca, terão de realmente ser proativas. Terão realmente de criar valor. Ou seja, não serem reativas e enviarem simplesmente candidaturas. Não, elas vão ter realmente de criar valor, vão ter de criar um portfólio que demonstre claramente que elas foram capazes de desenvolver competências. Como é que vocês veem isto? Interessante. Pedro, gostava também de ter a tua perspectiva, ou seja, como é que vocês veem isso? Não é? Porque penso muito neste tema, principalmente ligado ao ensino, não é? E pensando agora numa licenciatura, a formação executiva é ligeiramente diferente, mas como trabalhar esta franja da população, não é? Isso é uma discussão muito interessante que nós realmente temos vindo a, eu sinceramente, só aqui nos podcasts, que realmente é que eu fui alertado para isso, não é? E depois podemos cruzar com esta questão que é, efetivamente, a inteligência artificial dá-nos conhecimento, se quisermos, mas não nos dá experiência. E, portanto, quando nós conversamos, e mais uma vez eu fui aqui alertado realmente por pessoas que nos diziam que as gerações mais novas com menos experiência são as mais facilmente substituídas, não é? E realmente isto bate com aquilo que nós lemos quando estudamos a inteligência artificial, que é, ela dá-te muita coisa, mas nunca te dá a experiência. Portanto, o teu pensamento crítico, e falando nomeadamente na generativa, é muito interessante dizer uma das competências, das poucas competências que te interessam hoje em dia é o pensamento crítico, mas tu, para teres pensamento crítico, a experiência é fundamental também, né? Porque te faz passar por uma série de situações que te levam a criar esse pensamento crítico, a ser mais crítico às situações. Quem é jovem, não é? E nós vemos pelos nossos alunos, o pensamento crítico não é tão apurado, não é tão aguçado. E isto realmente há um problema que começa a aparecer. E como é que nós vamos desatar esse nó? Que depois nós ouvimos falar na questão que é hoje um dos principais, também como já nos disseram aqui, um dos principais fatores de stress das lideranças é realmente gerir a geração Z, porque não compreendem a geração Z. Eu, numa análise pouco profunda, eu diria assim, a vantagem desta geração mais nova, sem experiência, é que tem uma familiaridade com uma série de tecnologias que as pessoas mais velhas não têm, não é? Portanto, e eles são natos pós-digitais, não é? Portanto, eu, por exemplo, tenho 60 anos, eu passei por um processo digamos, de transição digital, não é? Que foi um processo que se calhar tu, Marcos, te custou muito menos a ti, muito menos à Sorina, etc. Eu sou a última geração que nasceu no 100% analógico, praticamente, digamos, e que passou para o digital, ou seja, eu consigo compreender os dois mundos porque vivi nos dois. Mas quem nasceu a seguir, 90, então principalmente 2000, está completamente num contexto diferente, não é? Sim. Numa frase, não tem essa experiência e não vai tê-la, nem é a tecnologia que ela vai dar, mas, por outro lado, as ferramentas tecnológicas fazem parte da vida dele. Isso depois leva-nos à discussão, que já tive aqui alguns estabelecimentos de ensino, que é a utilização, deixar ou não deixar os alunos utilizar algumas ferramentas tecnológicas na própria aula, etc. Eu sou sempre apologista por deixar, porque acho que isso faz parte da idiosincrasia deles.
não é? Eles são assim. E eu acho que é isso, desculpem o termo, que os vai safar neste assunto que estamos aqui a tocar e que só há pouco tempo é que eu estou alertado para ele, realmente, e mérito aqui dos nossos convidados, de que realmente, ao não trazer a experiência, eu vou abdicar mais de quem é novo. E isso é uma coisa que nunca aconteceu. Nós sempre sentimos necessidade de pôr sangue novo, não é? Nós tínhamos equipas já às vezes estabilizadas, que já funcionávamos com elas de olhos fechados, mas tenho que pôr aqui alguém novo, porque isto está tudo marasmo, isto está... E agora, não é? Falta um bocadinho isso. E portanto eu diria por isso. Não têm experiência, mas têm uma naturalidade na utilização de ferramentas que para quem tem a experiência é mais difícil utilizá-las, não é? Pois é, portanto, a tecnologia vai ser a parte boa e a parte má ao mesmo tempo, que é bom porque eles já sabem mexer, já sabem como é que funciona, ao mesmo tempo é mau porque lhes tira, se calhar, certas oportunidades e dão outras. Portanto, bem, é uma questão complicada, Marcos, sim. É sem dúvida um caminho a ser percorrido Pois é. e muito curioso para realmente perceber, e pensando muito naquilo que é, por exemplo, a parentalidade, para quem tem miúdos pequenos, como é o meu caso, ou seja, qual é o conjunto de experiências que nós, pais, queremos providenciar aos nossos filhos, não é? E, por exemplo, uma coisa muito curiosa que eu me lembrei, que o pediatra dos meus filhos estava a fazer uma intervenção e tinha partilhado esta semana, e ele falava em que entre uma criança brincar na natureza, estar a subir a uma árvore, agarrar um galho, o galho de repente parte-se, e ela cai. E ela tem que desenvolver precisamente aí uma capacidade de resolução de problemas. Tem de desenvolver, por exemplo, competências motoras para que o corpo se adapte para quando isso acontece. Versus aquilo que é estar num ambiente, por exemplo, em escola, 100% plastificado, 100% artificial, onde elas nunca, na verdade, vão ter qualquer tipo de problema para resolver. Onde elas não vão ter, nem vão propriamente desenvolver competências, por exemplo, motoras, como falava agora, porque, de facto, o espaço está providenciado para elas estarem seguras. E, portanto, ou seja, entre aquilo que é a experiência real e aquilo que é este ambiente artificial, nós estamos a tender, nós, como sociedade, parece-me como um todo, para um ambiente artificial, mas nunca esquecendo que é esta parte como tentar subir a uma árvore, olha, de repente houve aqui algo que aconteceu que nós não estávamos à espera e nós tivemos de nos adaptar, temos de resolver aqui um problema, conseguimos agarrar na árvore, portanto, desenvolvemos uma determinada conjunto de competências, porque essa capacidade de resolução de problemas, efetivamente, é o que nós vamos precisar, de facto, para o nosso dia-a-dia na vida, não é? Sorina, e então, já nesta parte final, o que é a inteligência artificial... Diz, força. Desculpa, só fazer um comentário que eu lembro. Há uma coisa que nos é muito cara e que eu sei que tu também, e que a Sorina e todos os nossos convidados até aqui, mas há uma coisa realmente que não é favorece. O mindset desta nova geração é muito diferente, que é o empreendedorismo, não é? E eu quando deixei um emprego estável, onde eu estava, para, digamos, montar o projeto que eu hoje dirijo, os meus pais não dormiram durante 15 dias, não é? Os meus pais ligavam-me todos os dias, não é? Todos os dias, para o fixo, que na altura não havia telemóvel, mas tu tens a certeza que vais fazer, tu vais abandonar uma carreira, porque também o emprego era muito mais para toda a vida, não é? E isto hoje realmente mudou e temos a Sorina e temos tantos jovens que nós falamos, não é? 20 ou mais de 20 que já falamos, e esta apetência pelo empreendedorismo também é outra parte positiva, é que pode levar os jovens para uma atividade e para uma experimentação que nós não tivemos, porque tínhamos, por exemplo, medo de falhar, não é? Aquele medo de falhar. E o caminho pode ser esse, penso. Se calhar, este exemplo que nós dávamos da árvore, não é? Se calhar o subir à árvore para esta geração é precisamente empreender, e se calhar é esse o caminho, eu não vou conseguir, que estou no tal entry level, então mais vale eu criar o meu próprio projeto, ganhar tração, ganhar a experiência, mas a experiência ser realmente numa ótica diferente. Muito bem, é isso. É uma boa analogia. Empreender e cair de uma árvore é uma boa analogia, porque cair, levantar, é assim. É mesmo assim. Eu ainda estou numa fase bastante inicial do meu empreendedorismo, mas já estou a ver que é assim. Sim. Não, vai seguramente correr bem e por isso mesmo, se calhar, olha, então o que é que a tecnologia, o que é que a IA neste caso não vai substituir? O que é que nós vamos manter ou otimizar? O que é que não vai substituir? O que é que não vai substituir?
Bem, eu acho que as relações humanas não são substituíveis, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça e de repente, enfim, nem quero entrar por essa parte, mas na minha ótica, relações humanas são insubstituíveis. Enfim, estando a trabalhar com empresas, com individuais, somos todos pessoas, portanto, a partir daí, mesmo que tenhamos plataformas e aplicações e softwares de diferentes níveis para nos ajudar a tratar do trabalho de uma forma mais eficiente, continua a necessidade de contacto humano, de nos falarmos e de estarmos juntos e enfim. Acho que isso é impossível ser substituído, até porque é dessa forma que conseguimos demonstrar que o cuidado com o outro, não é? Dentro de uma empresa, e voltando àquilo que estávamos a falar da experiência do employer branding para os colaboradores, para os candidatos, é dessa forma que conseguimos demonstrar. Não é através da inteligência artificial, claro, isso é uma ajuda, é uma forma de nos tornarmos mais eficientes, mais rápidos, melhores, mas no fundo somos nós que estamos aqui a lidar uns com os outros, portanto acho que isso não vai mudar, e se mudar vai ser daqui a muito tempo. Perfeito. Olha, e qual é a visão? Onde é que vocês querem chegar com a Talent Journey? A nossa visão, bem, nós começamos há pouco tempo, portanto estamos no mercado há cerca de 2 meses, não somos uns bebés ainda, ainda não temos assim, não estamos em muitos sítios ainda, mas temos uma visão de, depois de Portugal, expandirmos para a Europa. Acreditamos que vai ser fácil porque temos uma solução que é bastante escalável, portanto, acreditamos que depois de estar estabelecida em Portugal, depois de termos a confiança das empresas de que efetivamente vai funcionar, expandir para a Europa vai ser fácil, vai ser rápido, portanto, é essa a nossa visão, e depois logo se vê. Step by step. Estou-me a lembrar ao Pedro da Claro. conversa, precisamente, que já tivemos algumas vezes, que é a estratégia todos os dias. Exatamente. Pois. E, portanto, Isso sim. calhar É todos os dias e às também. vezes 2 vezes por dia. Mas, É É isso mas mesmo. sim. Pedro, não sei se tens alguma questão final, senão acho que foi aqui Não. um episódio muito interessante e bastante rico, onde levamos aqui vários insights e várias visões. Agora ainda solidifiquem mais aquela questão da árvore de segurar no galho versus aquilo que é estar num ambiente plastificado. Acho que realmente é uma boa metáfora para explicar até muito disto das novas gerações, não é? Crescem muito Certo. neste ambiente artificial e plastificado, daquele recreio seguro da escola, quando é muito importante que elas depois andem também cá fora, na estrada. O tal, voltem a jogar futebol na rua. No fundo é que tu até podes continuar a jogar futebol na escola, mas vai também jogar para a rua. Vais perceber que se calhar há ruas que vão ter buracos, vão estar desniveladas, o piso é diferente, podes estar molhado, podes escorregar e podes cair, vais ter de te adaptar. Portanto, no fundo, é um bocado esta analogia entre estas duas partes. Sorina, muito obrigado pela tua disponibilidade e por partilhares um bocadinho daquilo que é também a tua visão e um bocado aquele que é o projeto que vocês estão também a construir. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal no YouTube, pode subscrever o canal, fica a sugestão, podem-nos também seguir no Spotify e também na nossa página no LinkedIn. Muito obrigado e até breve. Obrigada eu, muito obrigada. E tudo de bom Obrigado, para vocês. Cristina. Até breve. Decoding AI.